Graça e paz, irmãos. E vamos voltar com as palavras, né? Eu andei parando um pouco, né, de relaxo, né? Mas agora eu vou voltar a fazer uns vídeos, né? E trago a palavra para alegar os corações de vocês, né? A palavra que é eficaz para nós, né? E o conhecimento de Deus, né, devia ser obrigatório para nós, né? O conhecimento de Deus que traz vida para nós, né? E vamos começar com a palavra de hoje, né? A palavra de hoje vai ser sobre Diná e os Siquemitas. Sobre uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Aqui é o seguinte a história, né? Diz que a Diná, filha de Lia, né, que Lia tinha dado a Jacó, né, ela saiu de casa, né, para conhecer a terra, ali, onde eles estavam acampando, né? E ela saiu e ali tinha tinha festa por ali, né? E ela foi na festa e depois da festa ela viu Siquém, que é filho de Amor, né? De Hamor, que é os Siquenitas ali, né, da tribo dos Siquenitas. E o Siquém pegou Diná a força, né? E o Siquém pegou Diná a força e que diz abusou dela, né? Abusou dela e depois ele ficou com muito medo e depois de ele ter abusado de Diná, ele ficou com muito medo e ele foi conversar com o pai dele, Hamor, né? E ali o pai dele também ficou com muito medo, né? E daí o pai dele estava pensando como que ele ia conversar com o povo ali de Israel, né? Como é que ele ia fazer para conversar com o povo de Jacó, né? E aí depois, quando aconteceu isso, Diná chegou em casa, né, e contou pro pai, né, pro pai Jacó, né, e Jacó ficou calado, né, porque os irmãos de Diná estavam todos no campo, né, estavam todos cuidando da terra, né, e foi que Jacó ficou calado até que os filhos voltassem, né? E quando os filhos voltaram, eles ficaram sabendo da história, né? Mas logo ali já vinha Hamor, o pai de Siquém, né? Para conversar com Jacó, né? Daí os irmãos de Diná ficaram sabendo e eles ficaram com muita ira, né? Ficaram com muita raiva, né? E eles queriam, que diz, atacar os siquenitas ali, né? E acabar com todos eles, né? E foi que Jacó conversou com Hamor, né? Hamor chegou e falou ali, né? Jacó, me dê sua filha Diná por esposa de Siquém, né, já que eles estão enamorados, né, daí Jacó conversou com ele, né, mas isso que o teu filho fez não é coisa que você faça, né, isso não é admitível para nós, isso, né. Mas daí Hamor falou, né? Mas fazer um acordo, então, né? Eu deixo vocês habitar na minha terra e vocês podem ter qualquer coisa, né? Qualquer coisa na minha terra, né? E daí se quem ajudou, né? Se quem falou, né? E eu também dou todas as dádivas e os presentes de casamento que for preciso, pode deixar que eu dou também, né? Mas daí os irmãos de Diná estavam muito revoltados, né? Eles não estavam querendo aceitar, né? E daí eles fizeram uma condição, né? Falaram, se vocês quiserem, nós podemos fazer o acordo, mas só se vocês fizerem uma coisa primeiro, né? Se circuncidarem, né? Circuncidarem, né? Porque naquele tempo o povo de Israel era circuncidado, né? Aquele tempo é do Antigo Testamento, né? Era diferente, né? E daí circuncidado é cortar a pele do crepúsculo, né? E que diz aquele povo dos siquenitas não eram circuncidados, né? E daí Jacó e os irmãos de Diná falaram,
nós só daremos nossa irmã como esposa para vocês se vocês forem circuncidados, né? Porque no nosso povo não entra ninguém que não for circuncidado, né? E daí Siquém e Hamor acharam graça diante disso, né? E aceitaram a ideia, né? Mas eles tinham que se circuncidar todo macho, né? Todo macho, todo animal, e tinha que ser circuncidado, né? E depois de circuncidado, o animal não pertencia mais a eles, né? E pertencia sim ao povo de Israel, né? Mas eles aceitaram, né? Porque Siquém estava muito apegado a Diná, né? Ele queria ela por esposa, né? E foi que depois disso, depois de ser circuncidado, Jacó deu sua filha por esposa, né? E ali se resolveu, né? Mas depois de uma intriga, né? Mas os irmãos de Diná, falar bem a verdade, os irmãos de Diná não aceitaram isso, né? Eles estavam só enrolando ali, né? Estavam só disfarçando a ira, né? Porque os irmãos de Diná, eles eram bagunceiros, eram de briga, né? Eles não eram de rasgar muita coisa, né? E a história continua mais pra frente, né? Que diz a Diná foi abusada, né? E depois dela ser abusada, o pai de Siquém foi conversar com Jacó, né? E enfrentar a ira de Jacó, né? Porque Jacó ficou muito irado com isso, né? Por ter violado sua filha, né? Mas como Jacó era pacificador, né? Eles acabaram fazendo um acordo, né? Jacó não era de intriga, não era de briga, né? Jacó era conhecido como o escolhido de Deus, né? E Jacó era pacificador, Jacó era de paz, né? Jacó não gostava de fazer intrigas e brigas, né? O Jacó fechou o acordo, né? Mas agora eles tinham que se circuncidar. E daí, circuncidando, eles poderiam, ou Siquém poderia se casar com Diná, né? E ali ia acontecer uma festa de casamento, né? Mas por primeiro eles tinham que se circuncidar, né? E essa circuncisão demorava um tempo para se curar, né? E essa seria a palavra de hoje, né? Vemos, né, que não podemos, que diz, coisas incrédulas, né, que se quem fez, né, pegar a filha de Diná à força, né, isso é errado e é pecado, né, e o pecado dele ali vai custar caro para ele, né. Vocês vão ver mais para frente, né? Mas por enquanto Jacó fechou o acordo, né? E o acordo estava feito, né? Eles iam ter que pagar um preço alto, né? Agora eles iam ter que se circuncidar, né? Ali já começava a pagar o preço do pecado dele, né? E vemos, né, que na face de Deus nada fica impune, né? Tudo acaba sendo justificado, né? E sendo resolvido, né? Porque Deus é amor, né? E Deus é justiça, né? Deus não deixa nenhum dos seus filhos perecer, né? E reflita nessa palavra, né? E boa noite.